Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. É feliz todo aquele que tem Deus no coração. Estamos hoje iniciando o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da palavra. Por isso nós vamos intensificar, a leitura, a meditação da palavra de Deus. E vamos usar mais a nossa Bíblia, vamos fazer um propósito, da gente ler mais a Bíblia. Não ler um versículo, mas acompanhar, quem sabe, a liturgia, ou quem sabe pegar um evangelista, por exemplo, pegar Marcos, que é o mais curtinho, e todo dia ler um capítulo, ou alguns versículos, não precisa fazer muita leitura, porque também a gente não assimila tudo, mas rezar com a Bíblia. Esse é o convite, eu te faço esse convite para que a gente reze com a Bíblia. Por isso eu te convido agora, pega a sua Bíblia, faça a leitura, não na liturgia, não no folheto, mas na Bíblia mesmo, pegue a palavra, porque assim a gente vai também aprendendo. Às vezes a gente tem medo, a Bíblia é muito difícil, às vezes a gente escuta muito, mas ela não é difícil, porque ela é uma carta de amor, e quem não entende, é fácil de entender o amor. É difícil se você quiser ler tudo assim, mas se você pega um capítulo ou alguns versículos, pega uma palavra, medita, e aí você vai começar a entender aquilo que Deus quer falar para você, Pode olhar, um filho sempre entende, um bebê, às vezes o pai está falando ali, ele está entendendo tudo, Então, nós somos os filhos e Deus fala para nós com muito amor. E a Bíblia é uma carta de amor que Deus deixou para nós. Portanto, vamos pegar, vamos ler mais a Bíblia, aproveitar esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, para a gente rezar mais na Bíblia. Vamos hoje trazer presente o Fabiano Oliveira, a Solange Oliveira, a Tereza, o Ricelli Bezerra. Vamos rezar também pelo Luiz Carlos, pelo Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maruli, a Lucivânia, a Joana Martins. Rezemos também pela Rosa Maia Lins, Maria das Graças, eu seu Aloysio Vieira, pela Sônia, Maria do Carmo Costa, Sacha Emília, Tarciana Lins. Rezemos pela Ritinha Castro, pelo Dr. Helder, Helena Maria Dias Oliveira, Regina, Liene. Enfim, rezemos por todos os nossos familiares e por todos os nossos amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a Bíblia e vamos abrir em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, o reino do céu será como 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juiz, e as outras 5 eram prudentes. Aquelas sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormiram. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, saiam ao seu encontro. Então as 10 virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Aquelas que eram sem juízo disseram às prudentes: dei um pouco de óleo para nós, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode faltar para nós e para vocês.
É melhor vocês irem aos vendedores e comprar. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu: Eu garanto a vocês que não as conheço. Portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá até pena, né, das 5 virgens imprudentes, coitadas, né? Não entraram na festa. Nós perdemos, muitas vezes também nós perdemos muito, mas muito tempo buscando explicações para o inexplicável. Queremos saber quando acontecerá o fim dos tempos. Nós sempre queremos saber quando acontecerá o fim dos tempos. Quando nem mesmo Jesus sabia, né? Quando ele mesmo diz, só o Pai, a única pessoa que sabe quando vai ser o fim do tempo, né? É o próprio Deus. Nem Jesus sabia, e às vezes a gente quer saber, né? A única coisa que nós precisamos, assim, saber é como conduzir a nossa vida no momento presente. Isso a gente precisa saber. Como conduzir a nossa vida neste momento, ou seja, no momento presente. Isso a gente precisa saber sempre, né? Como viver, né, a nossa vida presente de acordo com a vontade de Deus. Como viver, né, essa nossa vida presente sempre de acordo com a vontade de Deus. E assim nós estaremos, né, preparando bem a nossa passagem desta vida para outra. Aí para isso a gente precisa saber qual é a vontade de Deus sobre mim. Aí sim, se a gente descobre isso e vive isso, aí a gente vai estar preparando a nossa passagem para a outra, dessa vida para a outra, né? Pela fé nós acreditamos que a morte física, ela não é o fim, né? Graças a Deus, né? Pela fé a gente acredita que a morte física, ela não é o fim, mas sim o começo, né? Mas sim o começo de uma vida nova, né? Que Jesus compara, né, através dessa parábola, né, como uma festa nupcial, como uma festa de casamento. Então essa vida física, essa vida aqui, ela não é o fim, né, mas ela é justamente aqui uma preparação para participarmos dessa grande festa nupcial, que Jesus compara, né, como uma festa através da parábola, como uma festa de casamento, né, nupcial. A parábola contada por Jesus fala, né, das 10 virgens, 10 virgens, né, que foram com suas lamparinas, né, que foram preparar, né, foram com as suas lamparinas para essa grande festa de casamento, né. E aí elas vão se preparando para esperar o noivo, né? Elas se preparam para esperar o noivo. E o noivo vai chegar numa hora ele chega atrasado, na verdade. E para a gente entender bem, porque geralmente hoje, se a gente olha para hoje, quem é que chega atrasado? Geralmente é a noiva, não o noivo, né? O noivo chega bem antes, é a noiva que chega. Mas na época de Jesus era costume o noivo chegar depois, chegar atrasado. Sobretudo porque parece que conta, né, a história que eles tinham que o noivo tinha que ia primeiro lá na casa da noiva, combinar lá o dote, né? Ia primeiro fazer negócio, né? E geralmente essa negociação às vezes demorava muito tempo. Certamente o pai do noivo pedindo um desconto. Então a negociação nem sempre se dava assim de uma hora para outra. Às vezes demorava muito. E aí o noivo chegava no local da festa bem atrasado. E o noivo, porque hoje a noiva é que entra, né? Geralmente se convida moças, né? Ou mulheres, todas mais ou menos vestidas, né? Do mesmo padrão, para entrar com a noiva, né? Ou entram primeiro, faz toda
toda aquela, né, festa para a entrada da noiva. Mas naquela época, as jovens, as moças, né, todas com lamparinas acesas, elas esperavam o noivo na porta do local, né, onde ia acontecer a festa, e na hora que o noivo chegava, todas acendiam suas lamparinas e entravam acompanhando o noivo. E eu fico imaginando que deveria ser um momento muito lindo, porque o noivo ia ao encontro da noiva, rodeado de moças bonitas, bem vestidas e com suas lamparinas acesas. O que acontece aqui é que o noivo atrasou demais. E tinha aquelas 5 jovens, né? Aí o Evangelho traz a palavra, os 5 jovens imprudentes, né? Que não se prepararam, não prepararam o azeite suficiente, o óleo suficiente para acender as lamparinas. E como demorou muito, o azeite acabou, né? O óleo acabou. E daí elas pediram, né, para aquelas que tinham óleo. Só que elas não deram, porque se dividisse não ia dar, né? Todas iam ficar na escuridão e aí ia atrapalhar bastante a festa, né? A entrada, né, do noivo. E aí o que é que Jesus quer dizer para nós com essa parábola, né? Jesus vem justamente nos alertar, né, sobre a importância de estarmos numa constante vigilância. Por quê? Porque nós não sabemos a hora e nem o dia em que o Senhor virá nos buscar. Devemos estar sempre atentos, devemos estar sempre preparadas. Estar preparado aqui não significa dizer estar parado, né? Não significa estar parado, mas pelo contrário, né? Significa estar em movimento, né? Significa estar em movimento. Aqui não significa dizer, eu vou ficar preocupado. Não, pelo contrário, né? Significa dizer assim, que eu vou estar ocupado e ocupado fazendo o bem, né? Ocupado fazendo o bem, né? Dando a nossa resposta de fé às várias situações humanas. Então, eu vou estar vigilante, né? Me preparando, cuidando da vida humana, né? E para que, quando o noivo aparecer, eu tenha azeite suficiente para entrar para a festa, para entrar no céu, né? Para entrar no céu. Então, eu preciso estar o tempo todo me preparando, né? Eu preciso ter azeite suficiente. E como é que eu tenho um azeite suficiente? Como é que eu tenho um óleo suficiente? É justamente cada vez que eu faço o bem, entra azeite na minha vasilha. Cada vez que eu faço o bem. Então aqui de novo o Evangelho vai trazer a questão de fazer o bem, de cuidar da vida. Cuidar da vida, não de qualquer vida, né? Mas cuidar da vida das pessoas que realmente estão com a vida ameaçada. E como tem gente que tem vida, né? Que está com a vida ameaçada, que vivem à margem da sociedade, vivem na beira do caminho e que precisa entrar no caminho, mas não tem força suficiente e que precisa da nossa ajuda. Precisa que a gente estenda a mão, que a gente se agache, que a gente levante essas pessoas que se encontram caídas pelos caminhos da vida. Que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos ajude, né? A encher sempre a não deixar faltar, né, o azeite, o óleo necessário para a nossa entrada no céu. E para isso a gente precisa, de novo, repito, para que a gente não esqueça, é preciso fazer sempre o bem. Se a gente faz o bem, com certeza não vai faltar o óleo, não vai faltar o azeite. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.